Olá, bom dia! Começa agora o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI. Eu sou o padre Air José. Até meio-dia a gente vai estar aqui para conversar um pouco com você sobre temáticas muito importantes. Vamos assistir alguns vídeos. Temos muitas coisas preparadas para você nesta manhã de quarta-feira. Por isso eu quero que você continue aí sintonizado na programação da Rede Século XXI. Você acabou de acompanhar aí o Diário de Oração? Não, o Bom Dia Sócio. É porque também apresento o Diário de Oração, então a gente se confunde um pouco aqui. Bom dia, sócio. Agora você pode ser feliz, sempre, claro, pensando naquilo que é melhor para você, com temáticas que vão te ajudar, ao longo desta quarta-feira, viver bem o seu dia. Porque para nós é importante que você viva bem, que você tenha coisas boas para pensar, para refletir ao longo de todo o seu dia, seja no seu trabalho, na sua própria casa. Se você faz um trabalho diferenciado, se você tem aí um dia um pouco mais livre, mais tranquilo para você, sempre também pensando em temáticas importantes para você. Por isso que hoje nós queremos que você pense, reflita conosco e também ligue apresentando as suas intenções e os seus pedidos. Sabe por quê? A nossa temática de hoje é Jesus, tirai o meu medo de... E aí tem uns pontinhos para você mesmo completar. Você tem medo do quê? Gostaria que Jesus te livrasse, te tirasse esse medo. Qual é? Que medo é esse que você ainda tem e percebe e pede assim: Senhor, olha, eu quero tirar esse medo de mim, das minhas coisas, daquilo que eu preciso fazer. Às vezes a gente precisa renovar um pouco o nosso pensamento sobre algumas coisas para que a gente possa dar passos significativos na nossa vida. Porém, se a gente é uma pessoa medrosa, se a gente não consegue de fato dar alguns passos que precisa, a gente vai ficar sempre aí, sem possibilidade de alçar novos voos, como a gente sempre diz nas nossas reflexões. Sabe que a fé é muito importante para isso? Você tem fé suficiente que te ajude a tirar alguns medos. Quando a gente não tem, a gente não percebe isso, é muito bom a gente contar com a ajuda de Deus, obviamente, porque a gente sabe que Ele, de fato, pode nos livrar de todos os nossos medos. Por isso eu quero a sua participação. Comece a ligar desde já, 0800 777 0021 ou 019 3871 9620. Faça a sua ligação e diga assim: olha, eu gostaria de rezar por essa situação. O meu medo é este. Eu preciso muito me livrar desse medo, para que eu possa ser uma pessoa melhor, para que eu possa ter as minhas atividades, para que eu possa fazer da melhor maneira possível aquilo que eu tenho que realizar. E muitas pessoas, você sabia que por falta, aliás, por excesso de medo, elas até não andam muito bem no seu emprego, elas não conseguem avançar muito porque têm medo de dar alguns passos que são importantes. E claro, todo passo é meio arriscado para se dar, porque você não sabe de fato concretamente aquilo que vai acontecer amanhã. Mas é necessário que a gente, se for possível, obviamente, dê alguns passos. Senão a gente sempre fica para trás, não é? As pessoas andam, caminham e a gente fica para trás, porque não ousa, acaba não fazendo aquilo que tinha que fazer. E ao longo da nossa vida a gente precisa às vezes tomar algumas decisões que não são aquelas melhores, ou são decisões que precisam ser tomadas e a gente não faz, por medo. Por isso que é importante você pedir hoje que Jesus tire esse medo de você. Qual é o medo que você tem? Ligue para cá, 0800 777 0021 ou 019 3871 9620. Também você pode participar pelo Facebook, facebook.com/Rede Século XXI. Coloque lá, coloque as suas justificativas, as suas curtidas e diga: eu tenho medo disso e queria que Jesus me livrasse dele. Então eu gostaria que você assistisse agora comigo um vídeo que a repórter Amanda vai apresentar para a gente. Medo. Você tem medo do quê? Vamos lá? Você tem medo de alguma coisa? Do quê? Um mal que atinge não somente as crianças, como também os adultos, é o medo da escuridão. Você tem medo de ficar no escuro? Ou talvez você tenha medo de altura. Ou quem saiba, você tenha medo da morte. Vou um pouco mais além. Medo de não conquistar o céu? Ou por que não dizer, medo de ir para o inferno? Tenho medo da morte. Se eu puder me esconder dela, eu me escondo. Tenho medo de chuva forte. Medo de chuva. Assim, você não achar um emprego, ficar desempregada. Então hoje eu tenho medo de estar andando aqui, né? Que estou trabalhando aqui agora, de repente pode vir uma pessoa aqui, roubar um cliente que eu estiver atendendo. Hoje em dia eu tenho medo de tudo, de todo mundo eu tenho medo hoje. Eu só não tenho medo de Deus, né? Que é Deus que olha a gente, protege a gente, né? De ir andando assim, uma pessoa me
me atacar, do jeito que anda, malandragem, né? Eu tenho medo de raio, tenho medo de tempestade, muita água, eu fico assim, sabe, apavorada. Porque eu já quase afoguei, né, numa enxurrada forte. Agora de altura também, até certo ponto eu não tenho não, mas passou de 10 metros para cima, eu tenho medo. Poxa, tem bastante coisa a dar medo, né? Mas ter um medo de me paralisar, não. Mas quais medos que você poderia citar que você tem? Medo do desconhecido é uma coisa que me deixa intrigado, mas não a ponto de me paralisar. Tenho da morte. Medo. A senhora tem medo do quê? De cobra. Medo do quê? Ser assaltada. Eu tenho várias. Quais? Por exemplo, eu tenho medo de barata. De perder meu pai, minha mãe. Da morte. Da morte. E aí, você tem medo do quê, viu? Quantos exemplos aí de medo? Medo de altura, medo de barata, medo do escuro, medo de ser assaltado, medo de tantas coisas. Aquele senhor ali disse que tem medo de todas as coisas, de tudo, só não tem medo de Deus. Mas você sabia que tem gente que tem medo de Deus? Pois é, isso não é um fato muito raro, não. Muitas pessoas têm uma certa dificuldade de se relacionar com Deus, não é? Então eu gostaria que você ligasse para cá dizendo, olha, eu tenho medo disso, eu gostaria que Jesus tirasse esse medo que eu tenho. Você, por exemplo, tem medo de ficar sozinho? Você tem medo da solidão? Tem medo de que as pessoas te abandonem? Alguma coisa que de fato tira você e te paralisa? Que medo é esse? Eu gostaria que você me contasse, ligasse para cá, dizendo assim, olha, padre, eu tenho esse medo, eu gostaria que Jesus me livrasse dele. Sabe por quê? Quando a gente partilha um pouco os nossos medos, quem sabe a gente acaba não se livrando desse medo que às vezes nos constrange até. Por exemplo, eu tenho um certo pavor de elevador, né? Pode ser frescura, parecer frescura, mas se eu tenho que usar um elevador, eu fico verificando se tem mais alguém que vai usar o mesmo elevador que eu, porque aí eu vou mais tranquilo, porque qualquer coisa, né, tá todo mundo junto ali, então a gente acha que a segurança está na outra pessoa, mas não está nada, a gente sabe disso. É uma questão pessoal que a gente precisa trabalhar, senão a gente não vai fazendo as coisas. É claro que nós temos, por exemplo, além disso, um quadro muito importante, você está ouvindo a musiquinha aí, olha, Catequizando. Será que você é um expert no assunto que nós vamos mostrar agora? Eu acho que sim, mas vamos ver. Olha só, o quadro Catequizando que chega para você agora, eu faço uma perguntinha e você vai me responder qual é a resposta certa. Qual o nome do objeto onde são colocadas as hóstias durante a missa? Você sabe? É a letra A, um cálice? É a letra B, um joguinho ali, tem a pala, sanguíneo, várias outras coisas? Ou é a letra C, uma âmbula? E aí, qual é a resposta correta? Qual o nome do objeto onde são colocadas as hóstias durante a missa? Ou fora da missa também, obviamente. Letra A, um cálice, letra B, a pala, onde está justamente a letrinha ali, ou a letra C, a âmbula. Você que é ministro da Eucaristia, você que participa de comunidade, sabe a resposta correta? Então ligue para cá. 0800 777 0021 ou 019 3871 9620. Liga para cá, a gente vai ficar muito feliz com a sua participação. Quero lembrar a você e vou mostrar, eu vou pegar aqui o prêmio, porque nós estávamos dando uma olhada aqui antes. Aqui para cá, pode ser? Olha só, estava dando uma olhada antes aqui, olha só que legal. Veja a temática do livro. Parei de sentir medo quando descobri, aliás, as mãos que estavam me sustentando. É que não estou dando medo aqui, falta um pouco. Deixa eu dar uma olhada aqui direitinho. Olha só, olha. Parei de sentir medo quando me lembrei de quem eram as mãos que me sustentavam. Olha que legal. É do Frei Jaime Betega e é bom que você ligue para cá. Já pensou que legal? Você receber aí este livrinho na sua casa. Deixa eu mostrar aqui. Pedro, mostra aqui, por favor. Olha só, olha como que é ilustrado o livro. Tá vendo só? Ele tem todas umas partes, tudo colorido. Olha só que legal. Tá vendo só? Partes coloridas do livro com ilustrações. Muito interessante. Valeria a pena você participar aqui do programa. Você pode ser feliz do quadro Catequizando para que você receba na sua casa justamente o livro do Frei Jaime. Parei de sentir medo quando me lembrei de quem eram as mãos que me sustentavam. E aí você sabe que mãos são essas que te sustentam? Pois é, lendo esse livro você vai aprender certamente. Além disso, olha, nós temos aqui também, na nossa bancada aqui, olha, o Círio Pascal em Família. Já ouviu falar do Círio Pascal em Família? Pois é, muita gente não conhece.
o Círio Pascal em Família e valeria a pena conhecer. Para você adquirir isso, é claro, você vai ter que ligar aqui no shopping, no 0800 777 0021 ou 019 3871 6602. Meu Deus, esqueci o número aqui, perdão, 9620, perdão, desculpa. Ou então, olha, pelo shoppingcatólico.com.br. Quero lembrar o seguinte, só que esta vela que está aqui, ela vai ser para o sorteio do programa Você Pode Ser Feliz de sábado, com o padre Heitor de Menezes. Quem vai concorrer a essa vela, Círio Pascal em Família? Todos os sócios que ligarem, obviamente, vão concorrer aí no sábado. Ou então você que se torna um novo sócio aqui da Associação do Senhor Jesus. Então, até o sábado, você vai concorrer a esta vela, a vela pascal em família, porque é muito importante você rezar junto com a sua família. Ali é um círio em miniatura, não é? Tem a data, tem o alfa, ômega. Enquanto você vai rezar em família, durante o tempo da Páscoa, você pode acender essa vela. Viu que legal? Então, liga para cá, torne-se sócio, ou então você que é sócio, liga para cá sábado, quem sabe. Você não vai ser o grande privilegiado em receber esta vela aí na sua casa, tá bom? Quero só lembrar da temática, dar uma introduçãozinha na nossa temática de hoje, porque para mim é muito importante a gente pensar sobre isso. Existem muitos medos que a gente tem, você viu naquele primeiro vídeo que a gente mostrou. Então é muito importante você saber que a gente precisa organizar as nossas ideias quando se trata disso. E por que a gente tem que se organizar? Existem alguns medos que são próprios da nossa natureza, não tem como às vezes você tirar isso. Às vezes é difícil. Em alguns casos, a gente precisa até mesmo de uma terapia para poder lidar com algumas questões, com alguns medos que nós temos, não é? Em outros casos, não. Em outros casos, a gente precisa, de fato, viver isso plenamente a partir da nossa fé. Eu me refiro a isso porque, às vezes, a gente se perde um pouco nessas questões e a gente dificulta o próprio andamento da nossa espiritualidade por causa disso. E é muito importante a gente perceber que a nossa fé vai, de fato, nos ajudar em muito nessas questões. Como eu disse, em alguns casos, a fé ela é algo que vai te ajudar a trabalhar aí quando você faz um acompanhamento psicológico, por exemplo. A psicologia com a fé vai te ajudando a trabalhar alguns limites, porque são coisas próprias da nossa natureza. Em outros casos, não. A fé é suficiente para te livrar de alguns medos, de algumas situações que te tiram um pouco do seu senso comum. E aí a fé, o que ela faz? Ela vai te sustentando. Como eu tinha dito ali, como a gente leu na temática do livro ali, não é? Eu perdi o medo quando eu percebi quem eram as mãos que estavam me sustentando. E no nosso caso, as mãos que nos sustentam são, claro, as mãos de Deus. E é por isso que é importante que você pense nisso. Ao longo de toda a nossa quarta-feira, eu queria que você ligasse para cá dizendo: Padre, eu tenho esse medo e gostaria que o senhor rezasse por mim. Então, ao longo do programa, dependendo do número de ligações que a gente for tendo, a gente já vai colocando as intenções e vai rezando por aqueles medos. Então a gente faz assim, reza especialmente por aquelas pessoas que estão colocando os seus medos e depois a gente faz uma oração por todas as pessoas. Por isso eu quero que você participe com a gente. 0800 777 0021 ou então 019 3871 9620. Você sabe que a sua ligação ela faz toda a diferença para a gente aqui, tá bom? E por falar nisso, nós temos mais uma possibilidade para você, o nosso quadro Catequizando, em que você tem aquelas 3 opções ali, ó, letra A, letra B, letra C, você está vendo no seu vídeo aí. Qual é o nome do objeto onde são colocadas as hóstias durante a missa? Você sabe? Faço um desafio para você, liga para cá. A letra A, um cálice, letra B, a pala, esse quadradinho aí, durinho, que a gente sempre coloca sobre o cálice durante a missa, ou a letra C, a âmbula. E aí, você sabe qual é a resposta correta? Qual o nome do objeto onde são colocadas as hóstias durante a missa? Letra A, letra B ou letra C? Eu espero então a sua ligação e durante o intervalo você aproveita esse tempinho aí e vai ligando para cá dizendo qual é a resposta correta. Eu fico feliz olhando o seu nomezinho aqui para saber se você vai responder corretamente, tá bom? Intervalo para nós, intervalo é rapidíssimo, daqui a pouco a gente já volta, é um instantezinho só, até lá.